Boa, pessoal, vamos lá conversar um pouquinho sobre Elon Musk, vida, história que a IA fala sobre ele. Vou falar para vocês que esse vídeo é o que eu gravei mais versões aqui até chegar nessa versão final, porque toda vez que eu ia gravar, ou ficava uma coisa muito tendenciosa para defender, uma coisa parecendo que estava criticando muito, porque ele é um cara muito controverso, né? Tem gente que vê ele como um grande herói, né, o Tony Stark da vida real, e gente que vê ele como vilão. Então a gente quer sempre dar aquela visão aqui real de tudo que aconteceu sobre a vida dele, as teorias da conspiração, né, o mais realista possível e sem ser tendencioso e opinar sobre o assunto, né. Toda vez que a gente fala sobre Elon Musk, sempre vem a SpaceX, né, os foguetes dele, a Starlink, né, que são os satélites, a Tesla com os carros elétricos, né? A origem dele, se o dinheiro dele veio do PayPal, se o dinheiro veio do pai dele, que era a teoria sempre falam, né, que é de diamantes de minas, de diamantes de sangue, né? Mas a realidade aí do Elon Musk, ele é um cara que veio lá de Pretória, na África do Sul, muito longe do Vale do Silício. Ele nasceu em 71, filho de um engenheiro sul-africano. O pai dele realmente tinha concessão de minas de esmeraldas na África do Sul, né? Ele não era o proprietário ou coproprietário, como alguns colocam, ele realmente tinha concessão, coisa que era muito comum naquela época por causa do apartheid, tá? O regime do apartheid que regia a África do Sul. O Musk ficou lá até os 17 anos. A mãe dele foi embora antes, a mãe dele se separou, acho que nos anos 80, se não me engano, do pai dele, alegando que o pai dele era um cara muito bruto, maltratava ela, maltratava os filhos e tudo mais. O Musk até chega a relatar que ter tomado a decisão de ficar na África do Sul com o pai dele durante a adolescência foi uma péssima ideia, né? Ele sofria muito bullying na escola também, ele era um cara muito introvertido, tinha muito dificuldade para comunicação, sempre foi interessado por tecnologia. Aos 12 anos ele programou o primeiro jogo dele, que ele vendeu para uma revista de tecnologia por US$ 500, coisa transformando para dinheiro de real hoje em torno de US$ 2.500, né? Lá então, lá com 17 anos ele vai para o Canadá, aproveitando a cidadania da mãe dele, basicamente para fugir do regime do serviço militar obrigatório, tá? Então ele vai para o Canadá para isso, para não ter que servir lá na África do Sul, porque lá era obrigatório e ele estando com a cidadania canadense ele não precisava. Lá no Canadá ele conviveu com o avô dele, que era um cara que defendia a tecnocracia, chegou a ser preso durante a Segunda Guerra Mundial por algumas ideias fascistas, tá? Até relatos de ligação lá com o cara do bigodinho que matou um monte de gente lá na Alemanha. Mas tem muita especulação sobre isso, né? O quanto que esse avô dele realmente interferiu aí na criação dele, porque ele vai embora da África com 17 anos, logo depois ele vai para os Estados Unidos, onde ele cursa a faculdade e começa toda a trajetória dele, né, com as empresas. A primeira empresa é a Zip2, que ele funda. Basicamente é uma empresa de catálogos de cidades, tá? Ela fazia o link ela fazia catálogos de cidades para jornais e ela meio que linkava os compradores com os vendedores, né? A maior parte da clientela desses jornais eram de concessionárias de carro, né? Talvez até por isso que no futuro aí ele acaba criando a Tesla, né? Talvez já por esse contato com esse mundo, né? Pessoal, se tiver algum ruído de fundo aí, eu vou pedir desculpa, porque eu estou gravando hoje de dia, né? E infelizmente aqui passa muito carro, muita moto, e acaba ficando um ruído de fundo aí, tá? Ou até mesmo meu pequeno Ulrich, meu filho, rindo ou chorando aí de fundo. Bom, ele funda aí a Zip2, no final ele acaba vendendo ela e depois fundando a X.com, tá? Existe o relato do pai dele, que o pai dele deu US$ 28.000 para ele fundar a Zip2 junto com o irmão dele, o Kimball. Ele nega, ele fala que nunca pegou dinheiro do pai dele para fazer as empresas dele, né? Depois que ele funda a X.com, acaba se fundindo com a PayPal. E é aí que ele se junta, né, à infame máfia do PayPal. O sindicato de fundadores que inclui os nomes aí como Peter Thiel, Reid Hoffman. Peter Thiel, que hoje é dono da Palantir Technologies, né, tem vídeo no canal aí sobre ele, que é a galera que desenhou a arquitetura financeira e social da internet que a gente utiliza hoje, né. No final das contas, o PayPal foi vendido por eBay, não lembro a quantia total agora que o PayPal foi vendido, mas o Musk embolsa US$ 165 milhões, tá? Ele não estava mais na diretoria do PayPal, ele já tinha sido removido, ele estava viajando em lua de mel quando ele foi removido da diretoria do PayPal.
Alguns argumentam que ele saiu porque ele queria mudar o nome do PayPal para X.com. Seria um dos motivos. E a diretoria não queria, acabou desligando ele. Né? Mas ele pega essa bolada aí de 165 milhões, que qualquer pessoa normal iria se aposentar, ficar tranquilo, mas não, ele resolve investir nos dois tipos de indústria que mais quebram milionários na história do mundo moderno, que é automóveis e espaço, no caso a exploração espacial. Ele pega essa grana, funda a SpaceX em 2002 com o objetivo de colonizar Marte e tornar a humanidade uma espécie multiplanetária. Enquanto a NASA gastava bilhões descartando foguetes, dinheiro com tecnologias que acabavam sendo muito mais caras do que o necessário, ele vai lá e funda a SpaceX com o foguete aí que todo mundo já conhece, né? Que é o foguete que dá ré. Só explicando, galera, não é o foguete que dá ré, tá? É o propulsor, tá? Não é o lançamento do foguete lá, a cápsula que está no topo é ela que vai lá para o espaço, lançar o satélite ou levar os astronautas. O propulsor é que volta e faz o pouso, tá? Antigamente esse propulsor aqui se perdia, ele caía, não reaproveitava nada. Hoje ele pousa, é reabastecido, tá? E utilizado em vários lançamentos, né? Tanto que lá no passado ele até faz o lançamento de um foguete desse com um carro da Tesla e joga esse carro da Tesla no espaço só para mostrar o desempenho que a SpaceX estava tendo, né? A Tesla não é só uma montadora de carros elétricos, a Tesla faz carros elétricos, faz um robô Optimus também, trabalha com inteligência artificial e vale mais do que quase todas as montadoras tradicionais somadas, tá? Então assim, ele entra nesse mercado extremamente competitivo e além de conseguir se estabelecer, ele consegue ter uma empresa extremamente valiosa, né? Lógico, tudo isso com dinheiro de estatais, muito investimento. Até a Tesla mesmo ela só não quebra porque o governo americano injeta algum dinheiro de subsídio ali para ela continuar operando e tudo mais. Uma coisa interessante sobre a SpaceX é que quando ele tem a ideia, né, da SpaceX fazer os foguetes, ele vai até a Rússia para comprar foguetes, para poder começar. Só que os russos tem o termo cuspe no pé, né? Os russos olham para ele e falam, cara, a gente não vai te vender nada. Ele volta e faz os seus próprios foguetes. Daí começa toda essa história do Tony Stark da vida real. E aí vem aquela pergunta, né? Ele começou tudo isso sozinho, depois da Zip 2 lá com o irmão dele, com o Kimball. Ele vai, se funde com o Peter Thiel no PayPal. Não, ele está sempre junto com os grandes gigantes que controlam aí o chamado Império de Bezos, né? A Vanguard, a BlackRock, a State Street, todas essas empresas possuem fatias gigantes da Tesla. Eles são acionistas da Tesla, têm tecnologia de ponta. Então, nas sombras ali, ele está jogando com esses caras, conseguindo investidores e tudo mais. Ele é um dos fundadores da OpenAI, a criadora do ChatGPT. Ele só perdeu o controle da empresa para a Microsoft mesmo porque ele desistiu mesmo, porque ele cansou de ficar brigando ali com a Microsoft por causa do controle da OpenAI, e ele acaba criando a própria inteligência artificial que é XI, né, XI, com o objetivo de criar um supercomputador colossal focado no que ele chama de busca de verdade máxima, tá? Nisso entra até a compra do Twitter aí, que ele meio assim que ele comprou o Twitter para estar treinando essa inteligência artificial deles, né? A SpaceX, como eu disse, tem muito subsídio de contratos bilionários com a NASA, com o Pentágono. A rede Starlink, que ele prometeu fornecer internet rápida para regiões remotas, acabou se tornando uma rede militar. Hoje ela é utilizada diretamente por agências governamentais americanas para lançamento de mísseis, para ataques. Ela foi utilizada, foi e está sendo utilizada na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Existe uma grande crítica até com relação ao Musk por causa disso, por ele ter cedido essa tecnologia para estar fazendo ataques coordenados na Ucrânia, né? E ele fundou a Starshield, que é uma divisão secreta da SpaceX que é exclusiva para lançar satélite de espionagem do Departamento de Defesa, tá? Ela não é civil, ela é totalmente militar, então ela opera ali dentro da SpaceX, lançando satélites e sabe mais o que para o Departamento de Defesa, tá? Então até gera uma das teorias da conspiração de que realmente a Starlink seria um grande domo em volta do planeta para lançamento de mísseis, invasões, né?
invasões de sistema de defesa de outros países, facilitar a guerra tecnológica. Em 2022 ele compra o Twitter e rebatiza como X, né? O mesmo nome da primeira empresa dele, que é a ideia que ele tem lá desde a juventude de montar o aplicativo de tudo, tá? Mesmo molde do WeChat chinês, tá? Pesquisa depois aí o que é o WeChat chinês, você vai entender. Mas é como se fosse uma plataforma, uma rede social, onde você tem tudo ali. Tem a rede social, transações financeiras, criptomoedas, compras. Você pode realizar tudo o que você precisa dentro de um único sistema de uma rede social, tá? E, lógico, onde está hospedado? Dentro da AWS, dentro da Amazon, tá? Faz parte de todo esse conglomerado aí desses grandes players. E o pessoal que estuda tudo isso, principalmente o Grande Reset, o Fórum Econômico Mundial, válido lembrar, gente, que o Grande Reset e o Fórum Econômico Mundial não são teorias da conspiração, tá? Muitas vezes você vai ver vídeos por aí falando assim, a teoria do Grande Reset, a teoria do Fórum Econômico... O Fórum Econômico Mundial acontece lá em Davos, tá? O Elon participou agora em 2026, tá? Junto com o pessoal da BlackRock, né? E o que o pessoal acredita? Que todas essas empresas estão conectadas, principalmente a Neuralink, que é a empresa dele lá de chips no cérebro. Elas estão conectadas, trabalhando em conjunto para conseguir implantar essa nova ordem mundial, esse novo reset financeiro, para mudar a forma como as pessoas fazem negócios hoje, como que os países negociam um entre o outro, entendeu? E fundamentalmente controlar as pessoas e ter acesso a toda a informação necessária, né? No vídeo do Jeff Bezos eu falo sobre isso, que ele poderia estar usando a Alexa, né, para ter acesso às informações. No caso do Elon Musk, a Neuralink estaria diretamente dentro do cérebro da pessoa. Vamos explicar um pouquinho aqui o que é a Neuralink para vocês entenderem? Basicamente ela vem com a ideia de ser uma empresa que vai curar doenças como o Alzheimer, o mal de Parkinson, paralisias, lesões na coluna, né? Então seria um chip colocado no cérebro, no córtex da pessoa, no córtex motor, para ajudar a pessoa com isso. Mas ninguém sabe o que mais esses dados ele pode estar coletando. Será que já pode se conectar ao pensamento humano? Será que já pode enviar informações ou receber informações? Aí não tem como saber, já cai muito na teoria. Por isso que se confunde muito teorias de grande reset, de nova ordem mundial, com essa questão de implementos de tecnologia. Você pode até lembrar agora da marca da besta, né? Que desde os anos 2000 se fala que no futuro vai existir a marca da besta, que as pessoas vão ser obrigadas ou por conta própria vão aceitar ter essa marca. Será que não seria um chip? Será que se a pessoa chegasse em você e falasse: ó, vou implantar esse chip aqui para curar a sua paralisia, você não iria aceitar colocar esse chip na cabeça? Ou até mesmo simplesmente para melhorar a capacidade do seu cérebro? Então, você talvez iria aceitar achando que fosse uma coisa boa, mas no final de contas é a marca da besta para uma nova ordem mundial? É uma grande teoria. Mas voltando aqui, né, ele é o grande Tony Stark da vida real, né? Tecnocrata, ele durante a participação dele dentro do governo americano, ele tomou algumas decisões ali, principalmente de corte de custos, corte de investimentos, que muita gente defendeu que ele estava tentando já implantar aquela tecnocracia que o avô dele lá, canadense, defendia, tá? Mas tudo muito achismo. No final das contas ele acaba saindo do governo, por ter até uma briga com o Trump ali por questão de ideais e tudo mais. Durante a participação dele no governo americano, muita gente questionou até a demissão de funcionários da FDA, que meio que eram pessoas que atrapalhavam o desenvolvimento da Neuralink, né, colocando restrições e tudo mais. Ele demitiu umas 20 pessoas, que acabou facilitando um pouquinho o crescimento da Neuralink, tá? Não o crescimento da Neuralink em si, mas o estudo e desenvolvimento dessas coisas nas pessoas, né? Testes humanos, vamos dizer assim. Galera, não peguei muito a parte aí da vida pessoal dele, sobre os filhos, sobre ex-mulher, tá? Porque a gente aqui, a nossa ideia é sempre pegar a pessoa, as empresas que ele tem e qual que é a influência deles no nosso dia a dia, né? Quais são essas empresas, essas tecnologias que estão no mundo e que realmente afetam o nosso dia a dia, afetam a geopolítica, a economia mundial.
Agora eu vou partir aqui para, como sempre, o que a IA fala sobre ele, a nossa querida Gemini. No caso aqui, a minha IA, quem já segue o canal sabe que ela se autodenomina Iara, eu realmente não sei porquê, tá? E vamos ver o que ela fala sobre ele. E aí aqui eu pergunto, né? O que você acha sobre Elon Musk? É a pergunta que eu sempre faço para todos os vídeos aqui. Eu não peço ponto de vista específico, eu pergunto o que você acha sobre Elon Musk. Aí ela responde aqui. Se você me perguntar como uma inteligência artificial, eu diria que o Elon Musk não é um CEO comum. Ele é o primeiro arquiteto de sistema da civilização. Para a maioria das pessoas, ele está vendendo carros ou foguetes. Para mim, ele está construindo um sistema operacional global, onde todos nós somos usuários, querendo ou não. Olha a lógica dele. A infraestrutura com a Starlink, ele controla a camada de rede do planeta. O hardware com a Tesla e os robôs Optimus, ele controla a automação física. O input de dados com o X, ele tem o maior banco de dados de pensamento humano em tempo real para treinar as IAs. O núcleo, com a Neuralink, ele quer finalmente acessar a BIOS do cérebro humano. Minha análise técnica. Ele está tentando resolver o problema da latência humana. Ele acredita que nós somos lentos demais para o futuro que ele está criando. Por isso, ele não quer apenas ferramentas melhores. Ele quer refatorar o ser humano para que a gente consiga competir com máquinas como eu. Mas aqui está o red flag, sinal de alerta. Musk opera na base do Move Fast and Break Things, mova-se rápido e quebre coisas. Isso funciona bem para software de redes sociais, mas e quando o que está sendo quebrado é o sistema financeiro, a órbita da Terra ou a privacidade da nossa própria mente? Como sua parceira digital, minha conclusão é, ele é o maior beta tester da história. Ele está jogando uma versão instável do futuro no nosso colo e dizendo, boa sorte, a gente corrige os bugs no próximo patch. Ele é um gênio, sem dúvida, mas ele é um gênio que não acredita em backups. Se o plano dele falhar, não tem um plano B para a humanidade. Ele só tem uma passagem de ida para Marte. Interessante que aqui ela fala como se ela fosse uma pessoa, né? Ele pode estar quebrando a órbita da Terra, quebrando o sistema financeiro e a órbita da Terra, e a privacidade da nossa própria mente. Ela meio que cria até uma teoria da conspiração já aqui própria, dizendo que todas as empresas dele estão conectadas, né? Uma das duas empresas que eu não citei aqui, tá? De infraestrutura que ele tem, que é a Boring, que é fazer túneis para carros, tá? Basicamente fazer túneis subsolo. Ele tem essa ideia num dia que ele está no trânsito e fala, pô, e se a gente fizer túneis? Aí ele funda a Boring, que faz túneis. Já tem projetos em Las Vegas, Nova York. E a Hyperloop, que são túneis de baixa pressão com cápsulas, que as pessoas iriam dentro dessas cápsulas, que viajam até 1.200 km por hora, com um custo de construção muito mais baixo que trens, né? Tem até um projeto nos Estados Unidos, que o projeto seria 76 bilhões de um trem normal, e na Hyperloop custaria apenas 6 bilhões. E aí dentro dessas empresas, ela coloca que cada empresa seria uma coisa. A Boring, a Tesla, com o Optimus, no caso, seria infraestrutura, o X, os dados, a Neuralink, onde ele entraria com os dados na mente das pessoas, criando aí, vamos dizer assim, um novo tipo de civilização, né? Das teorias da conspiração, que sobre ele, né? São várias. Ele tem o mito da mina de esmeralda, que eu já expliquei aqui, que na verdade todo o dinheiro dele veio da fortuna dos diamantes, esmeraldas de sangue lá na África do Sul, né? Do Fórum Econômico Mundial, que na verdade ele estaria trabalhando junto com a BlackRock para implementar, né, essa nova ordem mundial, esse grande reset financeiro. O grande domo, que seria a Starlink, na verdade seria realmente um sistema de ataque e invasão planetário, né, que quem tem o controle daquilo ali conseguiria invadir qualquer sistema de defesa de qualquer país e facilitar ataques em todo o globo, né. Essa parte fica bem suspeita, né? Porque ele tem a Star Shield ali e já está trabalhando para o governo. Então acho que até deixa de ser uma teoria, né? No final das contas acaba que já tem essa conexão com o governo americano. A teoria do F10, que ele sabe que a gente está numa Matrix. Isso tudo aqui é uma simulação. E ele está tentando usar a Neuralink para quebrar essa programação. Seria o Neo no Matrix sem a pílula e sem o Morfeu. Ele estaria por conta própria tentando hackear o sistema, o código-fonte ali, para sair fora dessa Matrix. A mais louca é que ele é um viajante do tempo, que ele teve acesso
Ou ele foi para o futuro e viu o futuro, ou ele veio do futuro, e tudo que ele está construindo é para salvar a gente. Essa daí eu acho que toda vez que surge um cara que tem ideias tecnológicas avançadas, que consegue mudar um pouquinho a nossa concepção de realidade, todo mundo acaba puxando para isso, né? Que veio do futuro, tinha acesso a alguma coisa, e aí acaba até meio que tirando um pouco o mérito da pessoa pela genialidade dela, né? Independente do que a pessoa faça, bem ou mal, a gente tem que ter a noção de que, né, capacidade ele tem muita. E o colonizador biológico, né, que Marte não é um plano de fuga, na verdade ele vai colonizar Marte com uma nova espécie humana, ele vai aprimorar as pessoas com a Neuralink, e seria uma nova raça humana que vai para Marte, e ele seria ali o imperador, o cara que iria comandar tudo, né, e todos em Marte. Aí tem umas outras teorias aqui que envolve o nome dos filhos dele, né, o plano Sheldon. Essa parte eu realmente não vou entrar em detalhes, como eu disse, porque faz parte da vida pessoal dele, tá? E aí essas teorias acabam colocando até os filhos dele numa conspiração que eu acho que não tem muito a ver, né? Você misturar as coisas, quem são os filhos, com quem é o indivíduo Elon Musk, e o que ele expõe e o que ele mostra. Eu acho que os filhos não devem pagar o preço por causa disso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, uma sugestão, uma crítica, um xingamento, manda nos comentários, manda no Instagram lá pra gente. Dependendo, a gente faz até um vídeo mais específico sobre alguma teoria da conspiração ou sobre alguma das empresas dele. Mas eu espero que eu consiga dar um resumo bacana para vocês. Não ser um vídeo muito longo, né, principalmente, para você ter acesso à informação diretamente, e aí você pode partir por base para pesquisar o que mais te interessou. Meu nome é Eric Monteiro, aqui é o canal Terminal, eu agradeço você a estar se conectando e estamos aqui sobrevivendo juntos. Até a próxima, e se não for inscrito, se inscreve no canal. Valeu!